Imagine a cena. Você está em um veículo, mas esta não é uma viagem comum. O chão sob você não é asfalto. É uma paisagem rachada e furiosa de rocha esfriando. O ar não está cheio do cheiro de pinheiros ou da vida da cidade. Está denso com o cheiro de enxofre, um fedor de ovo podre que avisa de um perigo imenso. Cinzas, finas e cinzentas como uma neve fantasmagórica, caem de um céu sufocado pela fumaça. A cada metro que passa, o chão treme mais violentamente. Não é um terremoto no sentido tradicional. É o batimento cardíaco do planeta, um ronco profundo e gutural vindo do gigante adormecido. Ou melhor, acordando, bem à sua frente. Um vulcão massivo, seu pico envolto em uma nuvem ameaçadora, é o seu destino. Esta é uma jornada até a beira de uma das forças mais poderosas e destrutivas da natureza. Você está se aproximando agora. O calor não é mais um conceito distante. É uma presença física pressionando seu veículo de todos os lados. Você pode senti-lo através das camadas de metal e vidro, uma promessa do forno ardente que está à frente. Lá fora, pequenos rios de rocha derretida, brilhando com uma luz laranja maligna, abrem seus próprios caminhos através do terreno escuro. Eles parecem veias na pele de um monstro. Os sons são ensurdecedores. Um rugido constante misturado com os estalos agudos de rochas explodindo e o chiado de gás superaquecido escapando das profundezas da terra. Este é um lugar onde todas as leis naturais parecem ser levadas ao seu limite absoluto. É um mundo hostil e alienígena que existe aqui mesmo em nosso próprio planeta. Uma verdadeira porta para o inferno. Agora, pense no carro que você dirige todos os dias, ou em um ônibus, ou até mesmo em um tanque militar. Nenhum deles duraria mais do que alguns segundos aqui. Os pneus derreteriam em uma poça de gosma tóxica quase instantaneamente. O motor engasgaria com os gases corrosivos e travaria. O calor intenso empenaria a estrutura de metal, estilhaçaria o vidro e cozinharia qualquer componente eletrônico e qualquer ocupante lá dentro. Este ambiente não foi feito para nossas máquinas ou para nós. Para sequer pensar em explorar um lugar como este, você não pode simplesmente modificar um caminhão comum. Você precisa construir algo inteiramente novo, uma máquina concebida do zero para sobreviver ao próprio inferno. Você precisa de um veículo especializado, um verdadeiro campeão da engenharia, projetado para encarar o abismo sem recuar. Essas máquinas incríveis são chamadas de veículos de exploração vulcânica, ou rovers vulcânicos. Eles são nossos embaixadores robóticos para alguns dos lugares mais inacessíveis e perigosos da Terra. Eles são nossos olhos, nossas mãos e nossos instrumentos científicos em um lugar onde um humano nunca poderia ficar. Eles rastejam sobre campos de lava afiados como navalhas, enfrentam chuva ácida e chegam mais perto das bocas de vulcões ativos do que qualquer pessoa jamais poderia. Eles são construídos para suportar o apocalipse para que possamos entendê-lo. A história dessas máquinas é um conto de engenhosidade incrível, um testemunho da curiosidade humana que se recusa a ser parada, mesmo pelo fogo e pela fúria de uma erupção vulcânica. Eles são literalmente máquinas construídas para explorar o inferno. Então, como você sequer começa a construir um veículo que pode dirigir para dentro de um vulcão? Tudo começa não em uma oficina, mas nas mentes de uma equipe dedicada de engenheiros, vulcanólogos e designers. O primeiro trabalho deles é pensar como o vulcão. Eles precisam antecipar cada ameaça que o ambiente lançará contra sua criação. Esta é uma sessão de brainstorm de proporções épicas. Uma reunião onde o principal tópico é como sobreviver a um mundo de fogo, veneno e explosões. Calor extremo que pode derreter aço. Gases corrosivos que podem corroer metal. Fluxos de lava súbitos. Explosões que podem arremessar rochas do tamanho de carros. E terreno traiçoeiro e instável. Cada perigo se torna um problema que precisa de uma solução específica e brilhante.
Uma vez que a lista de horrores está completa, o processo de design começa em computadores, usando softwares de modelagem sofisticados. Os engenheiros criam projetos digitais do veículo, peça por peça. Eles não começam com um chassi e adicionam peças. Eles o constroem de dentro para fora, começando com os objetivos da missão principal. O que o veículo precisa fazer? Ele precisa carregar instrumentos científicos, precisa coletar amostras de rocha e gás, precisa enviar dados e vídeo de alta definição em tempo real. Cada componente, do menor parafuso à maior placa de blindagem, é escolhido e posicionado com um propósito. O design deve equilibrar durabilidade extrema com a necessidade de mobilidade e funcionalidade científica. Um cabo de guerra constante entre torná-lo uma fortaleza e torná-lo um explorador ágil. O próximo desafio é a forma e a estrutura. O veículo não pode ter muitas partes expostas ou ângulos afiados onde cinzas corrosivas possam se acumular. Um design suave e inclinado é frequentemente preferido, ajudando a desviar detritos em queda e facilitando a descontaminação. A equipe tem que pensar no centro de gravidade. Um perfil baixo é crucial para evitar que o rover tombe nas encostas íngremes e irregulares do cone de um vulcão. Eles também precisam projetar um chassi robusto e um sistema de suspensão capaz de absorver choques e vibrações constantes do solo tremendo. É como projetar um Monster Truck, um tanque de batalha e um rover de Marte, tudo em uma única máquina imparável. Finalmente, os engenheiros devem considerar as entranhas da máquina. Onde o sistema de energia será colocado? Precisa ser blindado contra calor e choque. Como os delicados componentes eletrônicos e computadores serão protegidos? Eles precisam de sua própria sala segura, isolada, resfriada e pressurizada dentro do corpo do veículo. E quanto ao movimento, rodas ou esteiras, cada um tem seus prós e contras em terreno vulcânico. Esta fase de design inicial é um processo meticuloso e minucioso. Pode levar meses ou até anos de desenho digital, simulação e debate antes que uma única peça de metal seja cortada. É aqui, nestes projetos digitais, que o rover vulcânico nasce pela primeira vez, um fantasma na máquina pronto para sua prova de fogo. Construir uma máquina para sobreviver a um vulcão é, acima de tudo, um desafio de ciência dos materiais. O principal inimigo é o calor. Não estamos falando de um dia quente de verão. Estamos falando de temperaturas que podem facilmente exceder 1000 graus Celsius, ou 1832 graus Fahrenheit, perto de um fluxo de lava. Materiais padrão como aço e alumínio perderiam sua integridade estrutural, empenariam e derreteriam. É aqui que o mundo dos materiais avançados entra em jogo. A carcaça externa, a primeira linha de defesa do rover, é frequentemente construída a partir de ligas metálicas de alta tecnologia. Estes não são seus metais comuns. São misturas especiais, muitas vezes incorporando titânio, níquel e cromo, projetadas para manter sua resistência em temperaturas incrivelmente altas. São os mesmos tipos de superligas usadas em motores a jato e espaçonaves. Mas uma carcaça de metal resistente não é suficiente. O calor se propaga, e os eletrônicos sensíveis e instrumentos científicos internos seriam fritos se a temperatura interna não fosse controlada. É aqui que a mágica do isolamento entra. O material mais famoso usado para isso é o aerogel. É uma substância verdadeiramente estranha, muitas vezes chamada de fumaça sólida porque é composta por mais de 99% de ar. Apesar de ser incrivelmente leve, é um dos isolantes térmicos mais eficazes já criados. Uma camada espessa de aerogel, imprensada entre as paredes interna e externa do rover, pode criar uma enorme diferença de temperatura. Você poderia estar enfrentando um maçarico em um lado de um painel de aerogel, e o outro lado permaneceria frio o suficiente para tocar. Este material é o que impede o cérebro do rover de derreter. Além do calor, há o problema da química. Os gases vulcânicos são um coquetel tóxico e corrosivo de dióxido de enxofre,
sulfeto de hidrogênio e ácido clorídrico. Esses gases se misturam com a umidade atmosférica para criar uma chuva ácida literal, que pode corroer superfícies desprotegidas. Para combater isso, o exterior do rover é frequentemente revestido com camadas especiais de cerâmica ou polímero que são resistentes à corrosão química. Todos os selos, juntas e componentes expostos são feitos de materiais que não se degradam quando expostos a este ambiente ácido. Até as câmeras precisam de lentes especiais, muitas vezes feitas de vidro de safira, que é incrivelmente duro e resistente tanto a arranhões de cinzas abrasivas quanto a danos químicos do ar tóxico. A tecnologia interna é igualmente impressionante. O rover é equipado com um conjunto de sensores que agem como seus sentidos. Câmeras de alta definição, protegidas por suas janelas de safira, fornecem um link visual para os operadores. Mas estas não são apenas câmeras normais. Muitas são câmeras térmicas que podem ver o calor, permitindo que os cientistas mapeiem a temperatura do terreno e identifiquem pontos quentes perigosos ou novas fissuras. Sensores de gás, como um nariz robótico, farejam constantemente o ar, analisando sua composição química para alertar sobre plumas tóxicas. Sismômetros sentem os mais fracos tremores no solo, e sistemas GPS, frequentemente endurecidos contra interferências, ajudam o rover a navegar pelo terreno sem características e perigoso. É um laboratório móvel blindado para a guerra. Um rover vulcânico é mais do que apenas um veículo robusto. É basicamente o corpo remoto de um cientista. Seu propósito é coletar dados que seriam impossíveis, ou, honestamente, suicidas, para um humano coletar diretamente. Uma de suas ferramentas mais importantes é o braço robótico. Este braço é realmente uma maravilha da engenharia, capaz de realizar tarefas delicadas em um ambiente brutal. Ele pode ser equipado com várias ferramentas em sua ponta. Por exemplo, uma pequena pá ou broca pode ser usada para coletar amostras de lava fresca ou cinzas. Essas amostras são inestimáveis porque fornecem um instantâneo direto da composição do magma nas profundezas da Terra. Ao analisar esses materiais de volta no laboratório, os cientistas podem entender o sistema de tubulação do vulcão e obter pistas sobre o tamanho e o estilo potenciais de uma futura erupção. O braço também pode implantar instrumentos científicos diretamente na superfície do vulcão. Imagine tentar colocar um sismógrafo sensível ou um sensor de gás bem ao lado de uma fumarola vulcânica. Um humano não conseguiria. Mas um rover pode colocar o dispositivo suavemente, ancorá-lo no chão e deixá-lo lá para transmitir dados muito depois que o rover se moveu. Esses sensores estacionários criam uma rede que monitora a saúde do vulcão o dia todo, todos os dias. Eles ouvem seus ruídos, cheiram seu hálito e medem seus menores movimentos. Essa rede é uma parte crucial dos modernos sistemas de alerta precoce, dando aos cientistas as informações de que precisam para alertar as comunidades próximas, quando uma erupção pode ser iminente. O rover é basicamente o entregador dessa tecnologia que salva vidas. Claro, toda essa tecnologia incrível seria inútil se você não pudesse controlá-la. A maioria dos rovers vulcânicos é operada remotamente, às vezes de um centro de controle a muitos quilômetros de distância da zona de perigo. Os operadores se sentam em uma sala segura, cercados por monitores que exibem um feed ao vivo das câmeras do rover. Eles veem o que o rover vê. Eles têm um painel mostrando todos os sinais vitais da máquina: temperatura interna, níveis de bateria e dados dos sensores científicos. Eles dirigem o rover usando joysticks e controles, muito parecido com um videogame sofisticado. No entanto, as apostas são infinitamente maiores. Um movimento errado, uma falha na concentração, poderia enviar uma máquina multimilionária caindo em uma fissura ou derretendo em um fluxo de lava. Em alguns casos raros, para missões específicas,
veículos podem ser projetados para transportar uma equipe humana. Essas são as máquinas de exploração vulcânica definitivas, mais parecidas com submarinos terrestres do que carros. A cabine é um ambiente completamente selado e pressurizado com seu próprio suprimento de ar. As janelas são feitas de várias camadas de vidro especializadas e resistentes ao calor. Os ocupantes estão completamente isolados do mundo tóxico e escaldante lá fora. Operar um desses veículos é incrivelmente estressante e exige treinamento intenso. A equipe deve ser tanto pilotos habilidosos quanto cientistas rápidos, prontos para tomar decisões críticas em um lugar onde não há absolutamente nenhuma margem para erro. Eles são astronautas modernos, explorando um mundo alienígena na Terra. Antes que um rover vulcânico seja autorizado a colocar uma roda ou esteira em um vulcão real, ele deve passar por uma série de testes que são quase tão brutais quanto a coisa real. Os engenheiros precisam ter certeza absoluta de que sua criação pode lidar com os piores cenários. Esta fase de teste é crítica, porque o fracasso em uma missão real simplesmente não é uma opção. Significaria a perda de um ativo científico inestimável e poderia potencialmente colocar em risco todo o programa de pesquisa. Então, os engenheiros criam seu próprio pedacinho do inferno, em um laboratório controlado ou instalação de teste. Eles levam o veículo e seus componentes aos seus limites absolutos, e então, eles os empurram um pouco mais. O primeiro grande obstáculo é o teste de calor. Componentes individuais, e mais tarde o rover inteiro, são colocados dentro de enormes fornos industriais. Estes não são seus fornos de cozinha, são fornalhas capazes de simular as temperaturas escaldantes encontradas perto de um canal de lava. Os engenheiros assam o rover por horas, até dias, enquanto todos os seus sistemas estão funcionando. Eles monitoram a temperatura interna para garantir que o isolamento esteja funcionando perfeitamente. Eles verificam se os eletrônicos continuam a funcionar e se os motores ainda podem operar no calor extremo. Em alguns testes, eles até usam lâmpadas de calor potentes e maçaricos para simular a radiação térmica intensa e direta da rocha derretida, garantindo que a blindagem do rover não ceda ou derreta. Em seguida, vêm os testes de resistência física e mobilidade. O rover é levado para uma pista de teste especial projetada para imitar o terreno vulcânico. Esta pista não é uma estrada lisa, é um pesadelo de rochas afiadas, inclinações íngremes, cascalho solto e trincheiras profundas. Aqui os sistemas de mobilidade do rover são postos à prova. Suas esteiras ou rodas especiais conseguem aderir à superfície traiçoeira? A suspensão reforçada consegue lidar com os solavancos e choques constantes sem quebrar? Os engenheiros dirigirão o rover em encostas tão íngremes que parecem impossíveis, e o guiarão sobre obstáculos projetados para prender e encalhar o veículo. Eles testam seu raio de giro, sua estabilidade e sua capacidade de escalar coisas, garantindo que ele não ficará preso no mundo real. Finalmente, há o teste de integração de sistemas. É aqui que tudo é testado junto. O rover é operado remotamente de um centro de controle simulado, assim como seria em uma missão real. Os operadores testam o link de comunicação, garantindo que uma conexão estável possa ser mantida em longas distâncias e em terrenos difíceis. Eles praticam a implantação do braço robótico, pegando amostras falsas e colocando sensores fictícios. Eles simulam situações de emergência, como uma perda repentina de sinal de vídeo ou uma falha de motor, para ver como os sistemas de segurança autônomos do rover e os operadores humanos reagem. Somente depois de passar por cada um desses testes extenuantes, depois de ser assado, sacudido e torturado tecnologicamente, um rover vulcânico é finalmente certificado como pronto para vulcões. Uma vez que um rover prova seu valor nos testes, é hora de a verdadeira aventura começar. Essas máquinas foram implantadas em alguns dos vulcões mais famosos e perigosos do planeta,
atuando como exploradores heróicos para a comunidade científica. Um dos exemplos pioneiros foi um rover chamado Dante-II, desenvolvido pela NASA e pela Universidade Carnegie Mellon. Em 1994, ele foi enviado em uma missão ousada para descer na cratera do Monte Spur, um vulcão ativo no Alasca. Embora a missão tenha terminado quando o cabo de fibra óptica do rover se rompeu e ele tombou, o Dante-II foi um sucesso inovador. Ele provou que um robô poderia operar em um ambiente tão extremo e coletar dados valiosos sobre gases vulcânicos. Outro destino famoso para esses exploradores robóticos é o Monte Etna, na Sicília, Itália. O Etna é um dos vulcões mais ativos do mundo, em um estado de erupção quase constante. Sua atividade frequente e acesso relativamente fácil o tornam um laboratório natural perfeito para testar novas tecnologias de rover. Vários projetos europeus enviaram rovers pelas suas encostas para testar sistemas de navegação, ferramentas de coleta de amostras e equipamentos de comunicação. Essas missões no Etna ajudaram a refinar os designs dos rovers modernos, tornando-os mais robustos, autônomos e cientificamente capazes. Os rovers lá mapearam novos campos de lava, analisaram plumas de gás em tempo real e forneceram dados inestimáveis para cientistas locais que monitoram o vulcão para proteger as cidades e vilarejos vizinhos. O objetivo final dessas missões é coletar dados que nos ajudem a prever erupções e salvar vidas. As amostras coletadas pelos rovers contam aos cientistas sobre as mudanças que ocorrem nas profundezas do vulcão. Por exemplo, uma mudança na composição química dos gases ou do magma pode sinalizar que novo material está subindo do manto, potencialmente levando a uma erupção mais explosiva. Os sensores que eles instalam criam uma rede de monitoramento permanente. Essa rede pode detectar sutis inchaços no solo, um sinal de que o magma está se acumulando logo abaixo da superfície. Ou pode captar tipos específicos de pequenos terremotos, conhecidos como tremores vulcânicos, que frequentemente precedem uma erupção. Essa informação é alimentada em modelos de computador que ajudam as autoridades a decidir quando emitir ordens de evacuação. Além da previsão, esses rovers também nos ajudam a entender os processos fundamentais do nosso planeta. Os vulcões são uma parte fundamental de como a Terra funciona. Eles trazem novo material para a superfície, criam novas terras e influenciam nosso clima. Ao estudá-los de perto, com segurança, com esses proxies robóticos, aprendemos mais sobre o motor que impulsiona nosso mundo. Os rovers em vulcões como o Stromboli, na Itália, ou o Pacayá, na Guatemala, não estão apenas em missões para prevenir desastres. Eles estão em viagens de pura descoberta. Eles estão nos ajudando a responder a algumas das maiores questões sobre geologia, formação planetária e até mesmo as origens da vida, já que as fontes vulcânicas são consideradas semelhantes a ambientes onde a vida pode ter começado. O campo da exploração vulcânica está em constante evolução, e o futuro dessas máquinas incríveis é ainda mais emocionante. Engenheiros já estão trabalhando na próxima geração de rovers vulcânicos, incorporando tecnologias que, honestamente, parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Uma das áreas mais promissoras é a inteligência artificial avançada. Futuros rovers não serão apenas marionetes controladas remotamente, serão verdadeiros parceiros robóticos. Um rover movido por IA poderia tomar suas próprias decisões, como navegar em torno de um obstáculo inesperado ou identificar uma formação rochosa cientificamente interessante por conta própria. Se a comunicação com o centro de controle for perdida, a IA poderia guiar o rover com segurança para um local seguro ou até mesmo continuar a missão autonomamente. Outra inovação impressionante no horizonte é o desenvolvimento de materiais autorreparáveis. Imagine a blindagem de um rover sendo atingida por um pedaço de rocha vulcânica em voo, causando uma rachadura. Em vez de ser uma falha que encerra a missão,
Materiais especiais embutidos na carcaça do rover poderiam reagir automaticamente para selar o dano. Esses materiais podem conter microcápsulas cheias de um agente curativo que se rompe com o impacto, preenchendo a rachadura e endurecendo, assim como nosso sangue coagula para curar uma ferida. Isso tornaria os rovers ainda mais resilientes e capazes de empreender missões mais longas e perigosas, sem a necessidade de recuperação e reparo. Eles poderiam literalmente curar suas próprias feridas no meio de um campo vulcânico. Os próprios sensores também estão recebendo uma atualização. Cientistas estão desenvolvendo sensores bioinspirados que imitam as incríveis habilidades sensoriais de criaturas vivas. Imagine um rover equipado com uma língua química que pode saborear os minerais no solo com extrema sensibilidade, ou uma série de sensores de vibração que podem sentir o chão com a mesma acuidade de uma aranha sentindo movimento em sua teia. Esses novos conjuntos de sensores nos permitirão coletar dados mais ricos e detalhados do que nunca, nos dando uma visão sem precedentes do funcionamento interno de um vulcão. Isso levará a previsões de erupção mais precisas e a uma compreensão mais profunda das forças em jogo. No fim das contas, essas máquinas são mais do que apenas ferramentas. São um símbolo da curiosidade humana e de nossa implacável vontade de explorar o desconhecido. Elas transformam lugares de perigo inimaginável, lugares que deveriam ser impossíveis para nós alcançarmos, em fontes de dados, conhecimento e sabedoria. Cada pedaço de rocha que coletam, cada medição de gás que fazem e cada imagem que enviam de volta, nos ajuda a proteger as pessoas que vivem à sombra desses gigantes adormecidos. À medida que a tecnologia avança, esses bravos exploradores robóticos irão mais longe, sobreviverão mais tempo e descobrirão segredos que ainda estão trancados no coração ardente do nosso planeta. Eles são nossos emissários para o inferno, transformando o medo em previsão e o impossível no conhecido.